bem-vindos! Esse é o podcast Todo Ouvidos, onde a gente fala sobre audição, com um pezinho a mais no zumbido, na hiperacusia, na misofonia, que são os sintomas do meu coração. E hoje eu entrevisto um nome, assim, de peso e de muita beleza também, viu, pessoal? Tem gente no Brasil, né, nessa época aqui de carnaval, que é fã de Ivete Sangalo. Gosto muito. Tem gente que é fã de Baby do Brasil. Gosto muito também. Mas eu, Ana Luísa, sou fã de Karina Bezerra, fisioterapeuta maravilhosa, rainha musa inspiradora do zumbido. Oi, Karina, seja muito bem-vinda. Ai, querida, obrigada. Eu também sou, viu? Sou sua fã e você é uma comunicadora, assim, você é o chacrinha do zumbido. Você se comunica como ninguém. Meu amor, eu sou Tenha a certeza maninha. disso. Eu digo que eu sou a maninha do zumbido, porque olha, para fazer o que eu faço, só sendo mãe mesmo, viu? Tô sendo mãe, abraça todo mundo. Ó, deixa eu dizer um negócio. Se você tá me assistindo ou me ouvindo, e se você não conhece Karina Bezerra, eu acho extremamente difícil disso acontecer, porque esse nome ele é de peso não só no Brasil, mas ele é de peso fora do Brasil também, né? Porque Karina é uma pessoa competentíssima, reconhecidíssima around the world. Então, Karina, se você não a conhece, Karina é fisioterapeuta, mestre e doutora em ciências pela USP, fisioterapeuta pioneira nas pesquisas e no tratamento de zumbido somatosensorial, que é aquele zumbido de origem muscular, mas eu vou deixar ela explicar, porque eu vou ficar aqui só babando, olhando para ela, certo? Ela é professora de pós-graduação na área de cabeça e pescoço, e ela ministra cursos e palestras no Brasil e no exterior sobre zumbido. E Karina é uma pessoa, assim, extremamente querida, acessível, e a gente tem trocado algumas figurinhas por aí, né, Karina? Hoje eu acho que vai ser um papo bem delicioso. Eu estou muito feliz, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Que alegria, que honra estar aqui, né? Ainda mais depois da minha orientadora, Tani, que foi a primeira que né, entrou aí com tudo. Você fez uma estreia magnífica. Eu estou aqui como a segunda convidada. É uma honra gigante. Eu admiro muito o seu trabalho, a maneira como você se comunica, como você acolhe seus pacientes. E é isso que a gente precisa fazer, é divulgar cada vez mais sobre esse assunto que é muito pouco ainda falado diante da grandiosidade do tema. Né? Eu acho que ainda é muito pouco falado e, principalmente, atenção para as fake news. Então, a gente tenta combater, não é, Aninha? Nos nossos Instagrams senhora. Aí, essas fake news que são muito comuns na área do zumbido. Verdade. Todos os dias, né? A gente tenta combater isso, porque realmente é muita gente puxando para o ruim um sintoma que já não te traz tanta coisa boa, né? Você fala muito isso, o sintoma exigente. E é isso mesmo, eu gosto muito dessa tua frase. Mas, Karina, me fala como é que você começou a trabalhar com zumbido, né? Porque há uns anos atrás, fisioterapeuta, tratar de zumbido, eu acho que foi um desafio enorme, né? Me fala aí. Menina, eu tive que quebrar muitas barreiras. Na verdade, assim, né? Voltando lá na época de Guaraná com rolha, né? Eu me formei em Aracaju, eu sou de Aracaju, sou sergipana. Terra Me do formei em caranguejo. fisioterapia em 99. E na época do TCC, de fazer o trabalho de conclusão de curso, né? Que a gente precisa escolher o tema. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou pensar em duas coisas. A primeira coisa é o que eu gosto, obviamente, sim. Né? Porque eu preciso fazer algo que gosto, que eu sou apaixonada. E a segunda coisa é o que ninguém está fazendo para eu poder pegar o caminho contrário e não fazer o que todo mundo está fazendo. Perfeito. Então, essa era a minha ideia. Então, eu acho que a gente precisa buscar muito pioneirismo nas coisas, né? Verdade. Então, eu acabei estudando lá no meu TCC sobre essa questão relacionada à disfunção temporomandibular, fraturas mandibulares. Por quê? Porque antes de ser fisioterapeuta, eu tinha uma queda muito grande em ser dentista. Eu tinha vontade de ser dentista porque quando eu era pequena, a minha dentista, ela fazia uma conexão comigo gigante, ela fazia uma aliança terapêutica enorme. Além dela ser uma querida comigo, aí eu sentia aquele cheiro de flúor no consultório dela. Eu falei, quando eu crescer, eu quero sentir cheiro de
Eu quero voltar pra casa com cheiro de flúor. Pelo sensorial, pelo cheiro, pela maneira de me tratar, eu falei, eu quero ser dentista. Mas aí eu acabei... Mas você podia só comprar uma pasta com flúor também, né? Não precisava ser dentista, né? Podia comprar uma pasta com flúor. Exatamente, mas eu falei, gente do céu, vou trabalhar sentindo aquele cheiro, né? Porque lá tem um cheirinho, né? O tempo inteiro no trabalho. E o E envolvimento, aí né? É eu muito legal. pensei, né? Eu falei, sei lá, tento odonto, fisioterapia, enfim. E acabei entrando na área da fisioterapia. Sim, caso eu não gosto, né? Eu saio, paro, e aí eu vou tentar realmente a odonto. E aí eu acabei concluindo meu curso, realmente eu gostei bastante. Aí eu quis unir a área da fisio com odonto. Falei, vou começar a estudar essa questão toda aqui da disfunção temporomandibular. Show. Né? Que normalmente, né, para quem não sabe, os sintomas da disfunção temporomandibular incluem o quê? Ruídos, estalos, cliques aqui, ó, nessa articulação que fica na frente da nossa orelha. Né? Tem outros sintomas como dores aqui, ó, nessa região da bochecha, aqui na nossa têmpora. Muitas vezes as pessoas também travam a mandíbula, falam, nossa, eu não consegui abrir a mandíbula. E aí o dentista teve que fazer uma manobra. Ou então sensação de uma abertura, a movimentação da mandíbula é travada. Parece que a pessoa fala, eu acordo de manhã cedo, minha boca não abre direito. Então, tudo isso são sintomas que a gente já pode pensar, né, numa disfunção temporomandibular. E aí eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, ligando essas duas áreas. E assim que eu terminei, em agosto, eu vim em outubro de 99 para São Paulo. Foi rapidinho. Porque eu falei, não, aqui eu acho que o sapato está apertando muito meu pé aqui. Eu quero um sapato um pouquinho mais largo. E aí eu falei, deixa eu ir para São Paulo, porque lá tem várias possibilidades de cursos para estudar. Sim. Vim para cá e aí com a cara e a coragem, eu fiquei sabendo que aqui no Hospital das Clínicas da USP tinha um grupo, um ambulatório que só cuidava de dores orofaciais, de dores nesta região da face. Que maravilha. Que tinha relação com a disfunção temporomandibular. E aí, nossa senhora, eu falei, eu já tenho, eu vou falar com o coordenador dessa equipe, desse ambulatório, e vou entrar aqui. Falei com ele, falei, olha, eu estou formada há 3 meses, eu sou apaixonada por essa área, eu posso ficar aqui? Ele ficou com o olho deste tamanho, porque ele falou, meu Deus do céu, o que é essa maluquinha? Quem é essa louca que chegou aqui? Gente, sem carta de recomendação, apareci do nada, pedi isso, acho que ele pensou, meu Deus do céu, uma menina de 20 e poucos anos, eu não vou dizer não pra ela. Alguma coisa eu tenho que oferecer. E aí ele chegou e falou pra mim, olha, toda quinta-feira tem aula aqui de especialistas na área de dor orofacial. Venha participar das aulas à noite. Eu falei, opa, já tô com um pezinho aqui dentro. Comecei a ir toda quinta-feira à noite pra aula. Enquanto isso, eu estava fazendo cursos em São Paulo na área de disfunção temporomandibular, que era a área que eu queria me especializar. Depois de um certo tempo, quando ele viu que eu não perdia uma aula na quinta-noite, ele falou, Karina, começa a participar aqui do meu ambulatório de manhã e à tarde. Começa a participar. Aqui e no outro ambulatório de dor, que tem o pessoal da físio. Falei, nossa, não ganhei não só um, mas ganhei 2 ambulatórios aqui no Hospital das Clínicas. E aí eu comecei a me atender esses pacientes com DTM, com dor orofacial. Foi uma escola, né? Uma escola gigante. O que aconteceu? Eu comecei a atender esses pacientes e quando eu perguntava sobre dor, muitos deles me falavam assim, olha, eu tenho um zumbido, um chiado, um apito aqui na minha orelha. Mas o zumbido não estava no meu radar. Eu não perguntava nada sobre zumbido. Eu nem sabia muito, nem sabia que zumbido existia. E aí aquilo foi se repetindo e eu anotava na ficha da avaliação que o paciente tinha um zumbido. Depois que eu terminava o tratamento, que eu fazia o tratamento fisioterapêutico, com terapia manual, principalmente naquela época era mais terapia manual só. Sim. E aí esses pacientes, no final das contas, vinham para mim e falavam que o zumbido ou tinha melhorado muito ou tinha desaparecido. Aquilo me deu um estalo. Eu falei, nossa, gente, que interessante. Ok. Não pensei em absolutamente nada. Não tive nenhum insight em relação a isso. Eu só anotei. Até
dia, o chefe do ambulatório, que é o doutor Siqueira, que eu considero meu pai postiço, paulistano, ele convidou a doutora Tani para falar sobre zumbido na aula da quinta-feira à noite. A bendita aula da quinta-noite. E aí eu vi a Tani lá, dando aquele show de aula, com aquela didática incrível. Primeiro, eu babei por causa dessa maneira dela conduzir a aula. E segundo, porque eu liguei a atuação dela com a minha, que estava tendo resultados. Aí eu falei, gente do céu, aonde fica o ambulatório de zumbido da doutora Tani? Era do lado do ambulatório que eu tava. E eu não sabia. Olha só o universo conspirando no mais alto grau, me levando. Então eu falo, gente, eu não escolhi o zumbido. O zumbido me pegou assim e me puxou. Que maravilha. Total, me abduziu. Que bom que você foi abduzida, porque eu tenho certeza que muita gente é muito agradecida por essa abdução que você sofreu. Gente, Aninha, e aí eu fui lá, eu falei, eu vou conversar com a doutora Tani, no ambulatório dela. E aí eu entrei lá no ambulatório dela, conversei com ela, falei que tinha assistido a aula, e eu falei, doutora Tani, eu tenho percebido essas respostas com o tratamento fisioterapêutico. Isso era quando? Falei, 2000? vamos tentar fazer um trabalho, né, um projeto de pesquisa? Aí ela olhou pra mim e falou, você não quer ser minha aluna de mestrado? Olha só, que aí convite. meu olho brilhou. Eu falei, cara, escancarou a porta na minha frente. Aí fui atrás do grupo lá da Fisiopatologia Experimental da USP. Obviamente tem que passar por um crivo enorme de seleção, porque você tem que fazer prova de inglês oral, prova de inglês escrita, você tem que passar por uma banca, você tem que mandar para a comissão de ética. Então, assim, é uma muralha da China. Mas graças a Deus, essa muralha eu consegui. Você pulou o muro. Pulei o murão. E aí foi quando eu fiz o primeiro trabalho como fisioterapeuta na área de zumbido. Aí eu publiquei essa dissertação de mestrado. Então, foi a primeira publicação feita por um fisioterapeuta falando de zumbido somatosensorial. Então, eu falo para os meus colegas fisioterapeutas, né, que nós somos os pioneiros. Então, eu carrego todo mundo junto comigo. Verdade. E para que a gente fale isso, porque isso é uma coisa muito importante que a gente conseguiu, né? Como brasileiros, fisioterapeutas brasileiros. Verdade. E aí, Aninha, eu engatei, menina, um mestrado pro doutorado direto. Eu engatei a primeira, a Tânia até hoje fala, Karina, eu não sei como eu fiz isso. Eu falei, nem eu. Porque foi terminando e acho que em agosto, e eu já entrando no doutorado direto. Que maravilha. Tanto que eu defendi o meu doutorado no primeiro semestre de 2010, gravidíssima. Então, menina, a gente sabe, né, Aninha? A substância cinzenta, quando a gente tá grávida, ela cai. Cai mesmo. Menina, eu não entendia lé com cré. Eu falava, pelo amor de Deus, não peguem pesado, porque eu não conseguia ter uma conversa de mesa de bar. Porque a gente fica meio tontinha, a gente não entende nada. Aí eu falei, gente, como é que eu vou defender esse doutorado com 7 meses de gestação? Graças a Deus deu tudo certo. E aí eu defendi, que foi o segundo trabalho publicado na área de zumbido também. Que delícia. Então, foi assim que foi que começou essa história toda. Eu já li os dois, já li seus dois. E foi muito bem escrito, por sinal. Não tô falando isso porque tô na sua frente. Foi muito bem escrito, já li os dois, já li a sua dissertação, a sua tese. E foi muito densa, né? Acho que deu muito trabalho, imagina grávida. Muito! Bastante, foi mas bastante. Passei por isso também. Assim, principalmente, eu amei fazer, porque eu achei que a metodologia, a maneira que foi conduzido o trabalho foi belíssimo. Né? O doutorado foi um pouco mais complexo, porque era um ensaio clínico, era essa coisa de atender o paciente, ter um avaliador cego, né? Que é um avaliador, para quem não sabe, é um avaliador que não sabe em qual grupo está o paciente, se está no grupo que é atendido de verdade ou se está no grupo que não é atendido de verdade, né? Isso. Então, Aninha, foi assim, menina. Aí eu comecei a atender pacientes no consultório e não parei mais. Que maravilha. Então, eu brinco dizendo assim, que eu sou uma zumbidóloga de carteirinha, porque eu transito em 4 áreas de atuação. É consultório aqui em São Paulo, no bairro de Higienópolis, onde eu só atendo zumbido, 100% zumbido. Eu sou docente
né? Dou aula sempre em módulos de zumbido nas pós-graduações e em cursos. Sim. Eu sou pesquisadora, né? Se Deus quiser, eu tô começando aí meu pós-doc. E o terceiro, quarto, óbvio, a blogueirice que corre na veia, né? Que a gente precisa. Eu acho que é um trabalho. Sim, E com certeza. É o mais é manter o trabalhoso. Instagram. E o não remunerado. Eu falo, gente, então eu vou colocar no meu currículo porque eu sou blogueira também. Blogueira, faz isso, porque não é fácil, não. O mais interessante é que eu já tive zumbido. Eu tive zumbido por 6 meses. E graças a Deus, eu tive remissão total desse zumbido. Já faz uns 5, 6 anos, mais ou menos, que ele parou. Era um zumbido. Ah, Karina, qual tipo de zumbido você tinha? Era um zumbido metabólico. Então, eu me enfiei assim, com a cara, em um monte de chocolate que eu ganhei dos pacientes na Páscoa. Nossa. E eu não sou de comer doce, eu não sou de comer chocolate. E aí, Aninha, foi cada chocolate mais maravilhoso que o outro. E aí você se jogou. Tudo pra casa. Todo dia ia lá que nem João e Maria catando pãozinho na floresta. Era todo dia comendo aqueles pedacinhos até que a sua de cóclea chocolate. gritou num dó sustenido, pare, por favor, né? E aí você disse, opa. Menina do céu, quando foi no outro dia, o zumbido, um apito aqui bilateral pior à esquerda. Eu falei, não é possível. Falei, esse negócio vai sair amanhã. Não saiu, minha filha. E ele ficou. E aí, ó, dieta, atividade física. Queimar esse chocolate, hidratação, esse doce. controle de estresse. Fui fazendo tudo isso. Quando deu 6 meses, eu falei, eu acho que esse bichinho não vai embora. Eu vou ter que aprender a lidar com ele, tentar baixar ele o máximo, mas eu vou tentar não sofrer com ele. Sim. Era essa a minha meta. Não vou sofrer com esse zumbido. Ele não vai me dar um nó. Ele não vai... eu falei assim, ele não vai ficar no palco. Sim. Eu não vou colocar ele no palco. Sim. Eu falo para os meus pacientes, Aninha, que é assim, que o zumbido, ele parece uma criança birrenta. Sabe criança birrenta que se joga no shopping? Sim. Grita que quer o brinquedo. Sim. Quando os pais vão lá tentar conversar, a criança continua para conseguir o que ela quer. Agora eu falo, quando os pais falam assim, você não vai parar de chorar? Não vai levantar do chão? Então eu tô indo embora. Quando a gente vai embora, a criança faz o quê? Levanta, fica quietinha e para de chorar. Perfeito. Então é o seguinte, com zumbido, a gente não pode dar palco para ele. Então a gente precisa ignorar. Você sabe que meu orientador, ele fala muito isso. Eu faço doutorado em psicologia, em neurociências dentro da psicologia. E aí ele fala muito isso que você falou agora. Ele diz, zumbido é a tua criança interior gritando algo com você. O que é esse algo, muitas vezes, né? Eu acho muito interessante essa visão que as outras ciências vão acrescentando sobre, né, a coisa. E ele fala muito isso. Diferente. E aí ele fala muito isso, dessa criança birrenta e o que é que você está deixando de escutar dessa criança birrenta que você não está dando a atenção que ela precisa? Eu acho super interessante esse outro lado, né? Sim. Mas a questão é assim, é tentar não dar palco, é tentar não ficar procurando focar no sintoma, né? Era assim, quando ele tava mais alto, eu brincava com ele, eu falava, nossa, hoje tá rolando uma balada aí, né? Tá uma balada pesada. Boa, balada então, boa. Assim, eu não ia pro denso, eu não ia pro pesado mesmo. Sim. Eu tentava colocar uma energia mais leve. Você não ia pro lado escuro da força, né? Porque aí não dá, a gente se perde nesse lado, né? A gente se perde. E aí eu colocava um sonzinho um pouquinho mais alto, que se eu estivesse trabalhando, eu aumentava um pouquinho o sonzinho que eu sempre deixo aqui para os pacientes, e eu ia me virando. Eu falei, ele não vai me impedir de eu continuar a trabalhar, estudar e dormir. Foi um trato que eu fiz com o meu zumbido. Deu certo. Fiz esse trato com ele. E eu fui, assim, me desligando tanto desse zumbido, mas tanto a minha conexão com o meu zumbido, e principalmente a não relacionar ele a uma situação negativa, né? Um contexto negativo, porque, no máximo, a gente precisa tentar colocar o zumbido como algo neutro. Sim. E não dar um contexto negativo, uma simbologia negativa.
Porque tudo que é negativo, o cérebro da gente vai focar. Foca mais. Ele vai ficar atento. Vai ligar um alarme no nosso cérebro. E aí esse zumbido vai ficar cada vez mais presente. Verdade. E aí eu tentei colocar o mais neutro possível, até que um belo dia eu falei, cara, cadê meu zumbido? Eu não sei o dia certo que ele sumiu, porque eu acho que eu fui me desligando tanto, e aí ele foi embora. Que ele desligou mesmo, né? Ele desligou mesmo e nunca mais ele apareceu. Que maravilha. Então, além desse contexto todo que eu transitar na prática, né, por essas áreas, eu tive zumbido. E a minha filha, que se chama Melissa, que eu coloquei esse nome porque eu acho o nome muito bonito. Depois de um certo tempo, eu descobri que o nome Melissa significa abelha. Olha só. Eu falei, não, gente. Então, assim, eu gabaritei, Aninha. Eu gabaritei. Mesmo. Era teu propósito mesmo, não tinha pra onde correr. Eu vim pra esse mundo pra falar de zumbido, pra estudar zumbido e pra cuidar de zumbido. É verdade, é isso mesmo. Eu acho que deve ser pré-requisito, assim, no céu. Se você vai tratar de zumbido, você vai ter que ter em algum momento da sua vida, sabe? Eu tive também, eu tive quando eu arranquei um dente, e aí eu fiz uma contratura muito grande, foi um dente muito difícil de arrancar, e aí eu fiz toda a reabilitação da musculatura e aí ele foi embora. Mas eu fico dizendo, eu acho que Deus faz um trato com a gente, que é para poder a gente entender na pele, né, na carne, o que é que o paciente tem, sente, aí ele permite que o nosso vá embora pra gente dizer assim, peraí, no meu caso foi assim, depois da minha remissão, eu disse, tem alguma coisa aí, eu vou estudar isso um pouco mais, e aí eu via isso, assim como você, nos meus atendimentos, e aí eu não tinha muito mais recurso, e aí eu disse, eu vou voltar a estudar, vou fazer mestrado, e aí fui. É muito legal como a gente vai vendo isso acontecendo naturalmente, né, assim, pelo menos para a maioria das pessoas que trabalha seriamente com zumbido, isso vai acontecendo muito assim. Legal demais, Karina. Me fala um pouquinho como é que você começou, aliás, como é que surge essa ligação de músculo com som? Porque às vezes para o paciente isso é uma coisa tão impossível, mas a gente vê muito isso na prática, né? Como é que surge? Como é que um músculo, a contração de um músculo pode gerar um som que a gente percebe na orelha? Então, vamos falar de uma linguagem assim bem tranquila, bem didática. Então, eu costumo falar assim, imagina um trem, passando aqui um trem vermelho, passando na estação, e o trem azul do outro lado, parando também na estação. Sabe quando a pessoa faz uma baldeação de um trem para o outro? Então, esse trem azul que para vai ser o trem da via somatosensorial, que é relacionado a músculo, a tensão, a dores, a disfunção temporomandibular, a disfunção cervical, a pontos gatilho, que são aqueles nozinhos que são super sensíveis, que a gente palpa e irradia à distância. Perfeito. E tem a outra linha, que é a do trem vermelho, que é a via auditiva. Olha só, então, músculo, tensão, dor, e a nossa via auditiva está aqui. Existe um ponto de comunicação, que é como se fosse uma ponte entre essa via muscular e a via auditiva. Quando a gente está com dor, com tensão, com ponto gatilho, com disfunção, vai gerar uma excitabilidade em regiões específicas ali dessa via muscular. E essa excitabilidade, ela vai repercutir na via auditiva, porque não tem essa ponte que liga uma via com a outra? Isso. É como se passasse um carro todo excitado por essa ponte chegando na via auditiva. Chegou na via auditiva, gera uma excitação também. E gerando essa excitação na via auditiva, chega até o nosso córtex que está aqui, ó, como o zumbido. Então, essa seria a explicação mais tranquila para vocês entenderem o que um músculo tenso, contraído, ponto gatilho, pode gerar um zumbido. Amei, e perfeito. O contrário também acontece. Verdade. Quando a gente tem uma perda de audição, digamos, no lado direito, um exemplo, essa perda auditiva pode gerar também uma alteração na via auditiva
que vai fazer o caminho inverso. Isso. Que vai passar essa excitação para a via muscular. Então, por isso que tem muitas pessoas que têm perda de audição de um lado, e quando você vai palpar o músculo, o lado que tem a perda é muito mais tenso do que o lado que não tem a perda. Verdade. Então, isso daí são feitos estudos lá nos Estados Unidos, com profissionais, inclusive audiologista, que é a Susan Shore, que é uma grande pesquisadora na área, e que ela coloca tudo isso nas pesquisas, e a gente acaba lendo esses artigos, e é o que a gente vê também na prática clínica, né? A Verdade. gente vê realmente que está lá mais tenso do lado que tem a perda. Verdade. Então, quando está tenso, o músculo está tenso, tem uma disfunção, por isso que gera um zumbido, por causa dessa excitação que gera na via auditiva. Eu costumo dizer assim, é como se você passasse a ter um espaço na via auditiva que a Karina está falando. Então, existe um espaço ali e aí você abre para a concorrência, sabe? Aí a concorrência é a via somatosensorial. E aí ela vê que, poxa, tem um espaço aqui que não está sendo usado, eu vou usar, que eu estou precisando. E aí faz essa sinapse, né? essa comunicação aí entre as duas vias, entre vários neurônios. E aí acontece muitas vezes esse som por uma virada de cabeça, por uma presença de uma hérnia de disco, né, uma protrusão discal, enfim, uma DTM, né, que é o mais comum, né, que é o corriqueiro, pelo menos, obviamente, na prática clínica fonoaudiológica, né, nado físio, aí vem toda essa parte paravertebral e vertebral que a gente não tem essa alçada, né, não cabe ao fonoaudiólogo. Eu acho muito interessante isso. Mas é isso mesmo, a via auditiva ela abre aí para a concorrência, e a concorrência, opa, vou pegar aqui esse espacinho porque está sobrando mesmo, e aí acontece esse erro, né? É um erro que acontece no sistema, é uma neuroplasticidade ruim que acontece no nosso sistema nervoso central. E, infelizmente, alguns vão embora, e outros, né, como foi o caso da Karina, como foi o meu caso, alguns vão embora, né, que é a cura que se fala do zumbido, que é a remissão, já que a gente fala de um sintoma, é um adeus, mas outros não vão, né, outros ficam aí, permanecem, e aí a pessoa tem que saber lidar com ele. Karina, eu gosto muito de falar sobre a parte, sabe, filosófica aí do zumbido, porque eu acho que já você ainda deve escutar hoje em dia, hoje talvez menos, principalmente você, né, que é uma pessoa pioneira no Brasil, mas eu acho que você deve escutar, ou já deve ter escutado muito, que é impossível curar zumbido, né? E aí Opa! a gente vê isso todos os dias, né? O que é que você acha disso? Todos os dias eu avalio pacientes e eles falam que já ouviram de algum profissional que zumbido não tem que ser feito, zumbido não desaparece, que não existe tratamento para zumbido. Então isso é uma falácia, isso é uma conversa fiada, não é verdade, né? No meu caso, o caso da Ana, o caso de pacientes meus, que eu faço live no meu Instagram, né? Para quem não me segue, é só procurar Karina Bezerra, né? Que eu estarei lá. Então, Aninha, eu acho assim, ainda a gente tem um caminho longo para percorrer. Eu acho que a gente já conseguiu uma porcentagem aí para catequizar os profissionais, né? Para a gente levantar essa bandeira de que o zumbido ele é possível sim ter tratamento e é possível ter uma remissão, né? Então, quando esse paciente ouve que o zumbido não tem o que ser feito, um mundo se abre, o chão se abre para ele. É uma falta de esperança que é jogada e o zumbido, consequentemente, vai aumentar. Vai perceber mais, porque ele associa o zumbido com algo tenebroso, algo ruim, que ele está passando por um vale muito difícil de ultrapassar. Então, o nosso intuito de especialistas em zumbido é fazer justamente o contrário, é trazer alívio, é trazer conforto, é trazer bem-estar para esses pacientes. Sabe o que eu acho? Desculpa te interromper. Produção, bota aí um pi, tá certo? Que eu vou falar um palavrão. Sabe o que eu acho foda? É o cara chegar e dizer isso para um paciente e ele não tem coragem de dizer que ele não sabe atender zumbido. Porque quem diz isso é quem não sabe atender zumbido. Eu acho isso assim, sabe atender. de matar e de morrer.
Porque o que é que custa se você faz rinoplastia? Que massa que você reconstrói narizes por aí. Encaminha a pessoa do zumbido para um otologista, para um otoneuro. Se você faz laringo, né? Se você é um otorrino que faz mais laringe, joia, porque tem aí cantores precisando fazer cirurgia, gente com câncer de laringe, precisam de você. Ótimo. Mas se você não entende de zumbido, caramba, tenha a humildade de mandar para quem entende, para não fazer um desserviço para a pessoa escutar um negócio desse, né? Porque quando você escuta isso de um médico, quando você escuta isso de um otorrinolaringologista, que é difícil até de falar para a maioria da população, né? Então, quando você escuta isso de um médico, de um otorrino, pronto, desculpa a expressão, mas você quer já encomendar o caixão e a vela preta, como se diz, né? Então, é um absurdo falar isso. Desculpa te interromper, porque eu tive esse insight que eu acho muito interessante, né? Porque a gente faz o nosso trabalho e a gente tem que desfazer o trabalho mal feito dos outros. A gente precisa, de novo, a gente precisa trabalhar essas crenças limitantes que são embutidas na cabeça dos pacientes, né? Mas olha, esse trabalho que a gente faz no Instagram é muito valioso. Verdade. Não só para os pacientes, mas também para os profissionais. Quantos profissionais já não me encaminharam porque me viram no Instagram e não tinham ideia da existência do zumbido somassensorial, que o tratamento fisioterapêutico pode ajudar nesses casos. Então, é um trabalho de formiguinha, mas a gente não pode desistir, a gente tem que ter muita paciência. Então, a gente precisa manter, Aninha, nosso trabalho, você com o podcast, com o Instagram, e com tudo que a gente faz, o simpósio que eu organizo também, tudo isso é para ajudar também os profissionais a semana, né, do ficarem zumbido. alertas em relação a isso. Semana... A Tani brinca dizendo que o zumbido é um sintoma que sofre bullying, né? Porque ela fala isso, eu acho engraçado, mas é verdade. Ela fala, poxa vida, quando as pessoas chegam com outros tipos de sintomas, ninguém dá uma sentença para ninguém no consultório. Por que o zumbido tem que ser assim? E se tratando de sintomas, zumbido não é doença, zumbido é um sintoma. Então, existe uma parcela que vai ter remissão, não é todo mundo que vai ter remissão. Perfeito. Né? É uma parcela que vai ter remissão. O restante, ele vai continuar com o zumbido, mas quando a gente fala o zumbido tem tratamento, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele pode aliviar a intensidade do volume dele, isso quer dizer que ele pode diminuir a frequência dele, isso quer dizer que o paciente pode parar de sofrer com o zumbido. Perfeito. Então, tratar não é só sumir. É um leque enorme de possibilidades. Exato. Então, sim, o zumbido tem tratamento, incluindo a remissão dele. Exato. Mas quando a gente melhora o sofrimento, quando esse zumbido baixa de volume de 10, como atendi uma paciente hoje, que o zumbido dela era 10, de 0 a 10 o volume dele, ela tá com zumbido nota 1. Gente, ela diz, Karina, eu só ouço meu zumbido se eu procurar. Se procurar. Isso é qualidade de vida. E Nossa. ela falou, eu me considero como se eu tivesse curado. Exato, que é a cura clínica, né, que a gente chama, é a pessoa simplesmente ter e dizer assim, tanto faz, eu tenho, mas tanto faz na minha vida, isso não me incomoda em nada. Exatamente, porque o zumbido não atrapalha a vida dessa pessoa em nenhum aspecto. Não atrapalha para dormir, não atrapalha para ler, não atrapalha para trabalhar, não atrapalha para se concentrar, não atrapalha em nada. Perfeito. Karina, eu queria fazer contigo um ping-pong aqui de coisas que funcionam na fisioterapia para zumbido, porque muita gente, a gente, né, tem interação com o público, pergunta sobre isso, sobre aquilo, sobre terapia X, sobre terapia Y. Então, eu vou te dizer o nome da terapia e você diz, não funciona e por que não funciona, funciona e por que funciona. Beleza? Então, vamos lá. Me diz, terapia manual, funciona? Nossa senhora, terapia manual é meu carro-chefe. Dificilmente todo paciente meu com zumbido que fiz avaliação, tem o zumbido somassensorial, eu vou fazer a terapia manual. Então, assim, seja para essa região da mandíbula, seja para a região do cervical, seja para a região aqui da região da escápula. Então, é assim, é a maior ferramenta que o fisioterapeuta pode ter são as mãos. Beleza. Ou o fonoaudiólogo, que também trabalha, a minha trabalha bastante. Então, as mãos realmente funciona sim. Ventosa terapia. Ventosa, olha só, não tem evidência científica, tá?
Inclusive, existem várias postagens de colegas no Instagram falando sobre os prejuízos teciduais da ventosa na pele, no tecido, tá? Então, seja para zumbido, seja para dor, não se recomenda o uso de ventosa para esses casos, tá? Coloca a ventosa. Eu já tive, eu fui da época que eu usava há muito tempo atrás. Quando a ciência vem e mostra a cara e fala assim, ó, isso aqui não funciona, eu não tenho apego, eu não tenho nenhuma técnica de estimação. Eu vou lá e ponho na gaveta, ó, E acabou-se. dou fim. Exatamente. Acabou-se. E agulhamento, dry needling. Os dry needling, pegar a agulhinha lá, ó, fazer a pistonagenzinha lá no ponto gatilho. Tem estudos falando para zumbido, ó, já tem alguns. Na prática clínica funciona? E muito. Então, tem ponto gatilho, a gente pode agulhar não só aqui na região da face, mas pescoço também, a região de escápula. Sim, funciona. Perfeito. Manda bala com agulhamento seco. Laser. Laser. Criou-se um boom agora com laser, né? Depois do estudo do pessoal lá de São Carlos. Então, assim, o meu raciocínio clínico é o seguinte, a pessoa tem dor, tem toda uma questão relacionada a dores aqui nessa região. O que é que o fisioterapeuta precisa fazer para tratar o zumbido? Tratar a dor desse paciente. Então, o laser ele já está bem sedimentado em relação à dor. Perfeito. Em relação ao zumbido, tem alguns estudos que sim e outros que não. Então, eu acabo usando para tratar a dor e, por tabela, o zumbido acaba melhorando. Então, eu utilizo os laser na minha prática clínica, sim. Perfeito. Conindu. Vamos fazer um minuto de silêncio? Já é a vela, né? Já tem a velinha, inclusive, já pronta para fazer o minuto de silêncio. Menina do céu, a Sociedade Americana de Otorrino, eles condenam, eles fazem campanhas para as pessoas pararem de usar o Conindu, para quem não sabe, parece uma vela que a gente acende e coloca aqui na orelha, né? E acaba queimando, acaba perfurando o tímpano, sai resto daquele material dentro do canal auditivo. Sabe o que eu acho pior? Mas melhorou. Não. Né? Meu zumbido melhorou com ele. Eu falo, gente, se eu beber água achando que vai melhorar o zumbido, melhora. Placebão. Sabe o que eu vou te dizer que eu acho mais, assim, incrível da história do Conindu? É a pessoa dizer assim, ó, no final eu vou abrir aqui, vou te mostrar o tanto de cera que tinha. Gente, a cera não sobe, é contra a gravidade, é impossível isso. Isso é o produto que foi queimado, exatamente. Foi queimado ali um produto, o resto da cera de dentro do cone. E aí a pessoa que está fazendo te engana, achando que... Ó, não estou falando da coisa do meridiano, da coisa meio astral, porque, enfim, existe, não existe, você acredita, você não acredita, que também tem relação com a sua melhora ou não, né? Você acreditar ou não. Mas para zumbido, não faz isso não, gente. Tem coisa cientificamente comprovada para ser feita. Não vai aí por essas situações não, porque aí é melhor você ir para uma rezadeira que vai bater uma planta dessa aí de detrás de você, né? Karina, vai bater aí uma planta no seu ombro e pronto, dá no mesmo. E não bota em risco o seu tímpano, pelo amor de Deus, né? Me diz uma coisa, na fisioterapia, para zumbido especificamente, né? O zumbido de origem somatosensorial, que é aquele muscular. Tem alguma novidade atual em técnica? Tem algo que se viu recentemente, além da terapia manual, que é o carro-chefe, além do dry needling, né, que de uns anos para cá foi visto isso? Como você está em grupo de pesquisa, né? Você também é pesquisadora. Tem alguma coisa mais atual que tem chegado? Então, tem tudo isso que você falou é o que eu uso aqui. Sim. O dry needling, o laser, a terapia manual, né? E o fisioterapeuta tem lançado mão também da estimulação vagal, onde a gente faz um estímulo do nervo vago para a gente poder também atuar nesses pacientes com zumbido. E aí, o que mais que o fisioterapeuta pode usar? A acupuntura pode ser utilizada. Mindfulness, que são as meditações. A gente também pode utilizar a estimulação elétrica transcutânea como a TENS, ou então com a introdução da TENS juntamente com agulhinhas colocado, que a gente põe aquele jacarezinho na agulha para gerar o estímulo elétrico na agulha. Então, tudo isso a gente também consegue realizar na nossa prática clínica.
E eu gosto, geralmente, de fazer um combo, Eu né? também. Eu trabalho com combos, com várias técnicas. Eu não uso uma técnica só, não. Eu costumo associar técnicas para que a gente dê um tiro de canhão nesse zumbido e não um tiro de espingarda. Eu também, eu gosto de muita coisa, eu digo terapia combinada, não dá pra ser uma só, embora tenha algumas pessoas que a gente só use uma, né? A gente faz a avaliação e a gente Sim. vê, fulano de tal, é só isso daqui, vai ficar de bom tamanho pra ele, mas como você mesma fala, zumbido é um sintoma complexo, né? Assim, exigente, então ele exige da gente, terapeuta, muitos recursos também, né? Que Muito. legal. Exige do paciente, exige do profissional. Deixa eu te perguntar. A gente fala muito de hiperacusia atualmente, né? Inclusive é um sintoma que eu acho que é muito negligenciado ainda, como o zumbido era anos atrás. Acho que você vai concordar comigo. A gente ainda pergunta pouco, ainda avalia pouco, ainda explora pouco e como ciência mesmo, a gente está aprendendo cada vez mais sobre esse sintoma que está associado ao zumbido em mais de 40% aí dos casos. Me fala um pouquinho da atuação do físio, já que a gente está com você, né? Não tem físio melhor para falar disso do que você. Me fala um pouquinho da atuação do físio na hiperacusia, que é um desconforto a sons que se sente. Um desconforto a sons até ambientais, tá, gente? Não precisa ser um som extremamente alto, não, mas a pessoa que está escutando, ela Não. sente um desconforto enorme, uma dor, às vezes física mesmo. Me fala um pouquinho. Querida, olha, o fisioterapeuta, né? Logicamente que a gente pode orientar uma terapia sonora, no sentido assim, usar aplicativos, né? Coisas mais simples, né? Diferente do que é utilizado da TRT, que é com aparelho auditivo. A gente pode orientar, né? Mas se for pensar assim, especificamente, né? A hiperacusia entraria onde? Seria nos casos da síndrome tônica do tensor do tímpano, que é uma síndrome cuja uma das principais características seria a hiperacusia, que seria essa sensibilidade a sons. Por quê? O músculo está lá super tenso, ele está desequilibrado, e aí o tensor do tímpano, que é um músculozinho bem pequenininho que fica aqui dentro da nossa orelha média, ele nos protege contra a entrada de sons altos. Né? Ele barra um pouco essa entrada, para que a gente não tenha uma lesão, alguma coisa assim, né? Isso. E aí, o que acontece? Esse músculo trabalhando de uma forma desordenada, né, sem estar equilibrado, isso acaba gerando essa sensibilidade maior a sons. Então, essa síndrome tônica pode acontecer, por exemplo, por trauma acústico. Imagina um som que é ligado assim forte, rápido, que você nem espera. Aí você percebe assim, dá aquela dorzinha dentro do ouvido, aí começa com vários sintomas da síndrome. Ou, por exemplo, pessoas que usam muito fone de ouvido, já peguei muitos casos assim. Sim. Pessoas que estão extremamente ansiosas podem desenvolver também uma síndrome tônica, e pessoas que têm disfunção temporomandibular e bruxismo também pode desenvolver. E aí acaba vindo essa hiperacusia. Então, o tratamento realizado pelo fisioterapeuta seria justamente trabalhar esses músculos. E nós fazemos técnicas específicas na região, principalmente aqui por dentro, ó, Da boca. intraoral, região do palato, onde a gente pode trabalhar técnicas específicas para acessar o tensor do tímpano que está lá na orelha média, porque o tensor do tímpano que está na orelha média, ele dá a mãozinha com outro músculo que está aqui no nosso palato, que é o tensor do véu palatino. Sim. Então, para a gente acessar esse tensor do tímpano, a gente precisa trabalhar esse tensor do véu palatino. E também, para a gente acessar o tensor do tímpano, a gente trabalha todos esses músculos aqui. Sabe por quê? Porque a inervação é a mesma. O nervo que inerva o tensor do tímpano e inerva esses músculos mastigatórios é o mesmo nervo. Isso. Então, é por aí que a gente acessa o tensor do tímpano. Eu costumo dizer que eles são musculaturas que são primos irmãos, sabe? Então, é próximo, mas não é irmão, não é, né, aquela musculatura irmã, mas é muito próxima. Então, você quando mexe em um, termina mexendo no outro, ele termina respondendo exatamente por isso que a Karina falou, porque a inervação é a mesma. Então, você está enviando para o teu cérebro, digamos assim, uma informação, e essa informação vai voltar para o músculo como uma resposta motora. E aí, como você está enviando informação X, a resposta motora ela vai mudar frente a essa informação que foi enviada.
Então, daí você mexer nessa musculatura aí prima irmã para poder você conseguir esse resultado. E como incomoda, né? Quando a gente tem síndrome tônica do tensor do tímpano, o zumbido, para quem tem zumbido, fica reforçado, né? A pessoa até disse, ficou maior o meu zumbido, eu percebo mais, ele está com um volume maior, não é nem que o volume aumentou, mas a percepção daquela pessoa ficou mais ampla, digamos assim, para o sintoma. Misofonia, como é que tá aí para a fisioterapia na misofonia? A misofonia, Aninha, quando eu pego um paciente com misofonia, eu trabalho mais o mindfulness com eles, né? Eu trabalho mais essa questão do sistema límbico, acupuntura, meditação, né? Porque a gente sabe a misofonia, ela é mais tratada, assim, realmente com o uso de medicamentos. Tem também a própria TRT, então são protocolos que são falados bastante em artigos científicos, né? Verdade. Então aí o psiquiatra entrando aí com um papel muito importante nesses casos, né? E no caso a terapia sonora, mas eu trabalharia nesses casos como físio a meditação mindfulness e trabalharia a acupuntura Até nesses porque a gente ainda está conhecendo a misofonia, né, também. Sim, e outra também recente é o importante que eu sintoma. estava esquecendo, a terapia cognitiva comportamental nesses Sim, casos. perfeito. É super recomendado para misofonia, assim, para zumbido e para hiperacusia também. Perfeito. E os resultados são muito robustos e duradouros, né, com a TCC. Sim. Então, é muito interessante. Eu sou suspeita, eu amo mindfulness. Eu comecei a falar de mindfulness há alguns anos atrás. As pessoas riam de mim. O que é que o fonoaudiólogo está fazendo com mindfulness? Eu disse, pois é, mas estou aqui. E é muito interessante, né? Os resultados que a gente vê também de uma maneira muito robusta, muito duradoura, porque você ensina o cérebro da pessoa a fazer diferente. E isso já foi comprovado, por exemplo, com o exame de ressonância magnética funcional, né? Onde a gente tem uma imagem do cérebro em funcionamento, conexões sendo desfeitas. Então, eu sou muito suspeita para falar, mas eu sou apaixonada por mindfulness. Inclusive, a gente está lançando, na verdade a gente já lançou o SOS Zumbido, que é uma proposta terapêutica que eu tenho, online, Karina, para as pessoas com zumbido, com hiperacusia, com misofonia. E a gente está reformulando ele, assim, a gente está tornando ele o mais completo possível, e mindfulness é uma das técnicas que a gente usa. Na minha opinião, é uma das mais poderosas, assim, contra os 3 sintomas. Porque nada impede, viu, gente, de você vir ganhar aí nessa loteria às avessas e ter zumbido, hiperacusia e misofonia acontecendo juntos, né? O mais comum é só o zumbido, mas também pode acontecer zumbido e hiperacusia, como a Karina falou, na síndrome tônica do tensor do tímpano, ou também sem ser a síndrome tônica, né? Porque a própria perda auditiva, às vezes, causa um incômodo aí exacerbado a sons. E nada impede também do zumbido vir acompanhado da misofonia, ou vir só a misofonia. Então, o que a gente vê acontecer e o que a ciência explica é que existe aí uma comunicação dessa parte do sistema nervoso central da audição com a parte do sistema nervoso central da emoção. E aí essa conexão ela é feita aí de uma maneira errada, equivocada, e aí você passa a observar determinados sons ou alguns sons de uma maneira negativa, assim como a Karina falou antes. E o que é que a gente faz? A gente torna isso neutro para, quem sabe, até depois tornar como bom. Porque isso é possível, parece loucura a gente falar, mas é possível e a gente vê mesmo isso acontecer diariamente. Karina, estamos chegando ao fim do nosso episódio do podcast Todo Ouvidos e eu amei, já quero marcar o próximo. Meu Deus do céu, não acredito. Já quero marcar o... Pois é, vamos agora ensinar a fazer receita, vamos fazer um bolo, passar um café, pra gente ficar aqui conversando. Vamos pedir uma pizza. Vamos pedir uma pizza. Vamos, refrigerante diet, por favor, porque já não basta caloria. Mas obrigada, Karina, você é uma querida, um amor. Amei estar aqui com você. Sinta-se assim, muito especial. As portas de verdade aqui estão abertas. Agradeço demais. Você é muito mais do que o pouquinho que você mostra. Deu para ver isso, sentir isso, e eu fui muito bem acolhida por você. Eu acho que é muito legal que isso fique gravado aqui para as pessoas entenderem o quão receptiva e grande você é, e o seu Instagram mostra uma parte disso, não mostra o todo. Eu fico muito feliz por você ter aceitado o meu convite. Estou aí à tua disposição também, e o que precisar, estamos juntas. Cenas dos próximos capítulos, não vou dar spoiler.
Eu sei disso. E eu fico feliz de poder chamar você de minha amiga e parceira, porque a Tamo gente tá junto. aí com alguns projetos, né, Aninha? Vamos tocar. Não dá spoiler. Deixa quieto. Não, não, não. Gente, só falar pra vocês que aqui no perfil da Fono do Zumbido, a gente tem as quartas do Zumbido, que são lives que a gente faz no Instagram, passa no YouTube também, ao vivo, onde a gente avalia pessoas gratuitamente para as pessoas entenderem de onde vem o zumbido delas, a origem do zumbido delas e elas serem direcionadas. Inclusive, a gente diz, procura um fisioterapeuta na tua cidade, de preferência um que seja especializado em zumbido, de preferência um que faça cabeça e pescoço. Porque se você for procurar alguém que faz joelho, não vai rolar, não vai dar certo. Karina não sabe nem mais da articulação do joelho, ela só atende Não, zumbido. não sei. Pois é, então não vai para um fisioterapeuta que é especialista em joelho, porque vai dar ruim, tá certo? Você tem que procurar uma pessoa que é especialista em cabeça e pescoço e de preferência que faz cursos na área de zumbido, Karina, pioneira dessa galera aí, né? Mãe aí de um pessoal aí pelo Brasil e pelo mundo. Muitíssimo obrigada, que Deus te abençoe. Estou à disposição Amém. para A você. nós. Fica com Deus. E sucesso, viu? Magnífico. Você sabe que eu amo esse título aí do seu podcast, eu acho incrível. Verdade, você já Eu acho falou. você uma das pessoas mais criativas dentro da área de zumbido. E eu quero colar em você, eu tô junto de você. Vamos lá, vamos embora. Beijão, querida. Tchau, tchau. Beijo, querida.